Olá, hoje, quinta-feira, é dia de conversar no Sem Edição com o historiador Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo, tranquilo. Bom, o assunto nosso de hoje, o assunto dominante, é a sessão, ainda em curso, né, do Supremo Tribunal Federal, que examinou aí as medidas já tomadas pelo Congresso, pela Câmara em relação ao impeachment, ao processo de impeachment da Dilma, e acabou invalidando, né, o que foi feito, o que foi aprovado pelos deputados. Como os votos dos ministros só você consegue decifrar, eu queria que você me contasse, para começo de conversa, para os nossos espectadores, o que é que foi decidido hoje. Eu acho que tem algumas questões que eram realmente importantes, algumas outras que eram secundárias e tal. Mas a questão primeiro é da eleição da comissão especial. Isso era a chave. Por quê? Porque a comissão especial, tal qual como é disposto na Constituição, na Lei 1079, está lá no regimento interno da Câmara, é ela que é responsável por apreciar a denúncia que foi recebida pelo presidente da Câmara, pelo Eduardo Cunha. Discute, debate e tal. E decide se vai para o plenário. Se vai para o plenário, esse é o seu papel. Então, o Eduardo Cunha aceitou a denúncia porque o Supremo disse que caberia somente ao presidente da Câmara e não havia o entendimento de 1999, quando Michel Temer era presidente da Câmara. Houve um pedido semelhante, ele negou, mas o plenário pôde votar. Nessa vez, o STF entendeu uma outra forma, era uma decisão monocrática do presidente. Então, o presidente aceitou, e aí cabe aos partidos sugerirem uma comissão, os nomes que vão fazer parte dessa comissão. No caso atual, são 65 deputados titulares, 65 suplentes. Representando todos os partidos de forma proporcional. Aí, essa é eleita, aí como ela é eleita? Aí que vem a discussão, né, se o voto seria secreto ou não. O voto acabou sendo secreto. A chapa 2 acabou acabou vencendo. Na sessão da Câmara. Na sessão da Câmara, 272 votos, e a chapa oficial, a chapa 1, teve 199, ou seja, foi derrotada. A discussão colocada pelo PCdoB, o curioso, um partido que luta pelo socialismo, contra o Estado burguês, contra a Constituição. Contra o Estado democrático de direito. Afinal, o socialismo rompe com essas amarras e liberta o homem da opressão, do homem pelo homem. Entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, arguindo o quê? O voto deveria ser secreto, deveria ser aberto e tal. Bem, o regimento da Câmara fala diversas vezes em escrutínio secreto para eleição de mesa, comissões, etc. tal. O entendimento do Supremo, para minha surpresa, até porque eu fiquei observando a sessão, era que não, que o voto tem de ser um voto aberto tal, né? E deve seguir o que se determina as lideranças partidárias. Então você criou agora, ao invés, nós temos 513 deputados e temos 26 partidos, né? Então 26 líderes partidários valem mais do que os outros deputados, os quase 500 que sobram tal, né? Então, mas essa foi a decisão. Então vai ter de refazer a designação. Contra o entendimento do Fachin. Do ministro relator, ministro Fachin, que fez, por sinal, um brilhante voto, e confesso, para minha surpresa. Para minha também. Então, agora, o que vai acontecer nesse caso, cabe agora a semana que vem, apesar que nós já estamos entrando agora no dia 22 no recesso, determinado pela Constituição, e tudo indica que teremos o recesso parlamentar até 1º de fevereiro. Então, essa questão é muito provável que só seja resolvida a partir de 1º de fevereiro, ou seja, pela Câmara. Vai ter uma comissão designada pelos partidos, ela vai ter um presidente, um relator, ela tem 10 sessões para o presidente se defender, mais 5 sessões, etc. Aí é feito um relatório, esse relatório é apresentado ao plenário da Câmara. E o plenário, se caso tenha 2/3 dos votos favoráveis a a abertura de um processo de crime de responsabilidade, isso é encaminhado ao Senado. Então, essa primeira parte, o entendimento do Senado foi diferente do que o entendimento da presidência da Câmara tal. Agora, então essa já foi uma questão complicada. Outra coisa, houve uma discussão que envolvia a questão de partido, de blocos, algumas questões técnicas, outras muito pobres também, porque o Supremo, com todo respeito aos ministros, mas alguns deles estão num nível muito baixo, até de conhecimento jurídico, histórico, linguístico. Há um problema com o plural ali que é grave e tal. São pontapés no português ali direto. Então a coisa é meio feia. Agora, a questão que me deixou a princípio também bastante preocupado na sessão do Supremo foi a dificuldade que eles têm de uma história tão próxima, de 1992. Pois é, você está para lançar um livro sobre o governo Collor. Sim. E você trata do impeachment. Termina justamente com o impeachment e tal.
queria que você falasse sobre isso. Então, o livro foi? Eu fiquei trabalhando esse tempo e saí pela editora Record que vem no final de março, início de abril, e eu conversei, não só tive os documentos de todo o período, né, do governo inteiro, e no caso especial agora a questão do impeachment, como até conversei com o ministro Idem Sanches, que presidiu o julgamento do impeachment no Senado, li toda a documentação do Senado e da Câmara e tal. É interessante só lembrar, porque eles fizeram um histórico, Augusto, que eu falei assim, Deus do céu, e o argumento deles é, nós não estávamos aqui, mas eu não estava também em Roma Antiga. Sim, né? Exatamente. Eu posso falar um pouco sobre a crise da República Romana, eu não estava em Atenas. A gente não combateu na Primeira Guerra Mundial. Também, né? E assim por dentro, quer dizer, numa pobreza absoluta tal. O Barroso, o ministro Barroso, então, e sua canequinha branca, e seu desconhecimento de Brasil, é uma das coisas mais assustadoras, e fingindo que ele fosse um gênio da raça e não passa de um Pacheco do Essa de Queiroz. Mas aí, eu fiquei observando ali a figura grande da correspondência inédita de Fradique Mendes. Eles fizeram um histórico absurdo. Então, por quê? Houve, rapidamente, uma entrevista de Pedro Collor, segunda a revista Veja, que chegou às bancas no dia 24 de maio. Dias depois foi solicitada uma abertura de uma CPI. De maio de 1992. Aí foi aberta pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito mista. Ela foi aberta, desenvolveu seus trabalhos, teve o relatório aprovado no dia 26 de agosto. Foi tudo aí em 26 de agosto. No dia 1 de setembro, a OAB, os presidentes da Associação Brasileira de Imprensa, da OAB, no dia 1, portanto, o relatório aprovado no dia 26, no dia 1, eles já com muita pressa, já encaminharam o pedido de impeachment, né, à Câmara dos Deputados, a abertura de um processo de impeachment, tal, com base na CPI. Em seguida, já foi designada uma comissão especial que no dia 26 de setembro, por 26-1, aprovou o relatório Nelson Jobim. 3 dias depois, o plenário apreciou e por larguíssima maioria... Sem qualquer interferência do Supremo. As interferências foram mínimas. Uma, por exemplo, que ampliou de 5 sessões para 10 a defesa do presidente, ainda na esfera da Câmara dos Deputados, da comissão especial. Portanto, foi tudo muito rápido. No dia 29, por uma larga, muito mais do que o exigido do Quórum Constitucional, foi aprovado a abertura, a admissibilidade do processo, que foi encaminhado imediatamente no dia seguinte, no dia 30 de setembro, ao Senado, tal qual dispõe a Constituição e a Lei 1079. E aí eu fiz anotei aqui, até passei porque eu vi eles falar tanto absurdo. Aí no dia seguinte, tem até o número do ofício, viu, o Barroso, a turma toda aí, é o ofício 1388 de 30 de setembro da Câmara dos Deputados, é SGM, deixa eu explicar o que é SGM, Secretaria-Geral da Mesa, tá? Só explicar para vocês, /1388 de 30 de setembro. O Senado foi comunicado a decisão da Câmara e recebeu todos os documentos. O presidente do Senado, Mauro Benevides, acusou no mesmo dia para a Câmara o recebimento do ofício, né? Nós recebeu o ofício e tal. E naquele dia 30, convocou uma sessão do Senado. Que é o papel do Senado. Do Senado. Recebeu. Não entrou no mérito tal. Recebeu, não entrou no mérito. Recebeu e nomeou, e aí o plenário indicou uma comissão. Tinha 52 senadores presentes, nomeou uma comissão de 21 senadores, a chamada Comissão Especial. Essa comissão especial, o presidente, Mauro Benevides, encaminhou toda a documentação para ela. Aí e essa comissão tinha um presidente, Elcio Álvares, e um relator, Antônio Mariz, o primeiro do Espírito Santo, o segundo da Paraíba e tal. E aí, no mesmo dia, essa comissão, que ela fez um ofício, número 302, viu, Barroso, para você ler. 302, tal parecer. E deliberou... Você não vai se confundir. Ele deliberou o seguinte: deve ser instaurado o processo de crime de responsabilidade porque a documentação estava adequada de acordo com a lei e com a Constituição. Só, ou seja, Barrosinho, não entrou no mérito, porque isso não é tarefa do Senado. E o Supremo decidiu, isso é um absurdo. O Supremo rasgou a Constituição. O Benevides fez em seguida uma comunicação aos senadores, usando a seguinte expressão: foram adotadas todas as providências legais. O que ele fez no dia 1 de outubro? Fez um ofício encaminhando ao Collor, dizendo: o senhor está afastado, tal qual dispõe a Constituição, por até 180 dias. No verso do ofício, o Collor assinou, fez uma contrafé, acusou o recebimento. Minutos depois, o Itamar Franco, vice-presidente, foi avisado que deveria assumir o governo tal qual dispunha a Constituição. Essa é a cena que ele olha para o relógio? Isso, ela é o relógio. O ofício, dá mais um número, mas não se confunda. SM/190/92, tem o ofício.
Ali foi... Presta atenção e anota. Aí, em seguida, foi aprovado, no mesmo dia 1, pela Comissão Rito Procedimental, de como ia ser feito o processo. Sugestão de Sidney Sanches, aprovado por unanimidade pela mesa diretora, e que teve parcela do ministro Celso de Mello na redação desse rito procedimental. E tudo começou, portanto, ali no dia 2 de outubro tal. Foi assim. O que eles relataram hoje é um absurdo, não ocorreu nada daquilo. Completamente diferente do que eles decidiram. E há toda uma jurisprudência no STF, vários mandados de segurança foram impetrados, portanto, há toda uma jurisprudência. Esses fatos, eu presumo, eles têm diversos assessores. Tem até assessor para colocar capinha. Aquela capa que eles colocam, há um capinha que coloca. É brincadeira. E tem alguns que puxam a cadeira para os minutos sentar. Isso é inacreditável, inaceitável numa república. Mas tem. Então, tem gente para fazer. O Senado não vota. O argumento falacioso é que você, ao receber o processo, você precisa votar antes, se aceita ou não o processo. Isso não está escrito em lugar algum e não foi usado em 1992. Portanto, eles rasgaram a Constituição. Hoje deu vergonha da Suprema Corte Brasileira, do voto da maioria dos ministros, porque isso não existe, isso não ocorreu em 92. Aí, eu estava pensando, Augusto, que a gente deveria avisar o senador Fernando Collor, que inclusive está... Sem dúvida. Devemos falar assim, ó, senador, o senhor entra com mandato de segurança e pede o seu mandato de volta presidencial, mandato presidencial. Tem quantos anos? Ele governou 2 anos e meio, na época o mandato era de 5, né? Depois foi alterado. Ele completa ele tem direito a mais 2 anos e meio, o senhor pode retomar, porque o que foi feito com o senhor foi absolutamente, segundo o que foi decidido hoje... Capaz de ele governar melhor. Ou seja, foi absolutamente ilegal. Quer dizer, é um negócio assim absurdo o que o Supremo decidiu. Então, aí eu fico vendo assim, falo, mas... E eles gostam, que há um ritual que eles querem dar um ar sério. Há momentos que parece botequim, que eles começam a brincar, contar piada um para o outro, conversar com o plenário. Você ouve a voz, né? Eles deixam o microfone aberto várias vezes. E alguns têm voz mais grossa. Então, eles conversam, batem papo, o outro toma café, o outro se levanta, vai passear, o outro volta, não sei. Então, tem coisas que você fica observando, você fala assim, pô, mas isso daí não pode se levar a sério. Uma Suprema Corte começa a contar piada. O Barroso, como diz aquele poeta, negócio do caminho. Aí acho que alguém gritou, Antônio Machado, que é um poeta espanhol, caminante não há caminho, ele queria dizer o contrário, então ele quis ensinar, que erudição é a sua? Erudição de botequim, meu caro, você não sabe nada. Ele podia estar pensando na pedra do caminho, do Drummond, o caminho, então, se essa landária, essa frase é muito difícil. Aquelas coisinhas, aquela sabedoria de manualzinho e tal. Então, a decisão foi muito grave tomada hoje, ou seja, é para criar dificuldades para o impeachment. Muitos hoje, acho que assistirem a sessão e lerem o noticiário, vão falar assim, o impeachment foi para a lata do lixo. Não, porque eles criaram algumas dificuldades, mas o impeachment, pelo andar da carruagem, é inevitável, porque não há governo desde março. E com o aprofundamento de 2 vertentes que nós sempre discutimos aqui, de um lado a crise econômica. Sempre a gente fala disso. E a outra, a Operação Lava Jato, não tem jeito, que não vai ter segurança. Continuaram produzindo efeitos surpreendentes, né, imprevistos nessa semana. Nessa semana, eu acho que... Não claro que a gente podia prever, mas a gente não podia imaginar que aconteceria já. Claro. Por exemplo, o mandato de segurança, o busca e apreensão, melhor dizendo, nas casas do presidente da Câmara, encontrando até táxi. Daí que ele tem apelido agora de Angélica, vou de táxi, né? Quer dizer, então, é um negócio assim, escandaloso. Quer dizer, tinha o táxi que, na delação primária, tinham falado, não, o motorista de táxi, o táxi estava na casa dele. Táxi blindado ainda. Não, e o governo interessado em mostrar que a culpa pelo Petrolão é do PMDB, eles conseguiram cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de 2 ministros. Algo que eu nunca vi na história do Brasil. Ao mesmo tempo, 2 ministros têm um mandado de busca e apreensão, que é o ministro Henrique Alves. O pau mandado lá do...
O Panceira lá, né? Panceira. O da Ciência e Tecnologia, né? Desculpe a tosse que é infernal. Agora, então, isso... Aqui é sem edição, pode ficar tossindo que não tem problema. Agora você observa, e toda ação concatenada, ação da Polícia Federal, ou seja, o que nós estamos assistindo, é um governo que vai ruindo, porque já durante a semana já continua uma série de incidentes entre o vice-presidente e o presidente do Senado, que eles ficam brigando entre si, quem é que manda no PMDB, aí o Renan Calheiros querendo ser original, dizendo o Temer é mordomo de filme de terror, era o Antônio Carlos que dizia isso, Antônio Carlos Magalhães, o nosso amigo Renan quer roubar a frase dos outros, pode roubar outras coisas, mas a frase diz de quem é, não é sua não, quem inventou essa... Então, aí, conflitos na liderança do PMDB, né, Pitiane, aquelas confusões danadas, vai, puxa, faz outra baixinada, agora quer voltar e vai conseguir voltar, ao menos momentaneamente, a liderança do partido, mas a questão da Operação Lava Jato e ali certamente nós não teremos um descanso de Natal e de Réveillon, porque as apurações continuam, porque é um receio certamente, eu não sei quem, mas de muitos que pode destruir provas. Então quanto mais cedo outros acusados ali que estão na delação premiada, muita gente vai ser preso. Eu até sugeri o nome, Operação Pater Noel, porque fica um pouco de latim, um pouco da tradição mais recente. Depois da catilinária. Você imagina? Então Pater Noel, porque muita gente vai acabar sendo preso ainda. Quer dizer, então esse é um elemento complicador da crise. Veja o episódio de Elcídio, né, em tudo que isso deu, tal. O André Esteves e todas as repercussões do interior do Petrolão, que nós ficamos sabendo. O Bunlai, que está lá, e a gente muitas vezes esquece do Bunlai, e o Bunlai é homem-chave, porque ele não é um quadro de partido. Bunlai e Elcídio, esses depoimentos são fundamentais. São fundamentais. E eles nem fizeram ainda o acordo de colaboração com a Justiça, perfeito. De delação premiada, e farão, Sim. aposta que farão, Sim. Eles já começaram a contar coisas. Sim. O Delcídio já mencionou a Dilma, Sim. disse que sabia sim aquele negócio, conversava sobre. E o Bunlai já confessou. Sim. Que mandou o dinheiro... 12 milhões, 6 milhões para cá. Que envolve até o caso do Celso Daniel. Porque 6 foi para Campinas e 6 para Santo André. E eu nunca entendo, para uma pessoa que estaria chantageando Lula e Gilberto Carvalho, esse senhor teria comprado um jornal em Santo André. E eu fico perguntando por que não chamar esse senhor para saber dessa história da chantagem. E se você só dá dinheiro para um chantagista, quando o chantagista sabe alguma coisa que o compromete, né? Você não faz uma distribuição de renda dessa forma. Então, esses 6 milhões, lembrando que foi denunciado lá no processo no Mensalão por Marcos Valério, na ação penal 470. O Marcos Valério já tinha cantado essa bola lá em 2005, 2006, depois no processo quando só começou em 2012. Portanto, é uma história muito longa. E que foi deixada de lado. Que é o Ronan Maria Pinto, que não, por acaso, comprou o Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade, Que não noticiou nada. Nada, claro. De lá para cá não noticiou nada. Isso é coisa irrelevante. Agora, para eles. Então, então o Lava Jato continua. Então, desse lado, a crise tende a se aprofundar, porque nós temos o recesso parlamentar... Eles dizem que o que se sabe representa 30%. 30%. Então, você imagina o que vem por aí. Imagina o que vem. E achar que vão segurar o impeachment toda hora com mandatos no Supremo, ou com ações no Supremo, não segura. Não vai ter jeito. Governo não se sustenta. Com essa Operação Lava Jato e mais acusações de corrupção, algumas que podem atingir até a família do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver se as acusações são verdadeiras ou não, são outros 500, mas as informações são realmente difíceis para a família Lula da Silva. Por outro lado, nós temos a questão econômica que agrava a cada dia mais. E olha, muitas vezes você acha... Segunda agência já tirando o selo de bom pagador do Brasil. Pagador. Já tem até piadas, porque o BB+, né, pode ser associado a um certo indivíduo e tal, diz que é uma espécie de política econômica. Já teve a NEP, a nova política econômica, nos anos 20 na União Soviética, e tem o BB+, de um certo personagem recente da história do Brasil. Agora, a situação fica feia, ou seja, é uma situação econômica. O Levi pediu demissão, como é sabido, né? A Dilma já confessou que já abriu mão de metas e déficit e tal, isso, já acabou. Diz que vai fazer uma guinada à esquerda, que é piada, que guinada à esquerda na economia, numa situação de menos 3,5% de recessão. Você imagina guinada à esquerda? Isso é loucura, né? Por outro lado, a situação não tem um nome para assumir o Ministério da Fazenda que tenha respeitabilidade econômica aqui fora.
né? Dentro do Brasil e fora do Brasil. Não tem procura. Ninguém quer assumir essa bomba porque ninguém confia. Não há planos. Não há plano nenhum. Nós temos uma paralisia. Isso que é infernal, porque teve um momento muito recente de recessão, até na história recente do Brasil, 1990, por exemplo, mas havia uma série de projetos, de planos econômicos, sem entrar no mérito se eram bons ou não, como, por exemplo, o Plano Collor 1, mas havia equipes, havia projetos, havia a ideia de modernizar a economia, abrir o país para o comércio internacional, acabar com aquelas reservas de mercado, havia tudo aquilo. Muitas dessas coisas foram aprovadas, inclusive em 90, em plena recessão econômica de menos 4,3 e tal. Agora, não tem nada. O governo não governa tal. Então, nós temos essa paralisia. Passou-se um ano sem que fosse feito nada. Nada, absolutamente. Se a gente for ver na infraestrutura, o que foi feito na infraestrutura? Nada. Então, é uma situação complicadíssima. Então, a crise econômica se aprofunda, a inflação, o desemprego, o problema das contas públicas. No Brasil vai perder com essa brincadeira da queda do grau, no mínimo 20 bilhões de dólares em investimentos. Quer dizer, é uma situação cada vez pior tal. Então, você junta Lava Jato, junta a crise econômica, e o governo não consegue controlar essas duas tal. De outro lado, um Congresso que vai aprovar a LDO tal, mas isso não é algo relevante para a crise política tal. A questão central é que você tem um processo de impeachment próximo a ser aberto, que agora tudo indica, parece que isso só deve ocorrer no início do ano, um presidente da Câmara com denúncia da PGR, sem entrar no mérito da denúncia do Rodrigo Janot, mas que vai ser só apreciada a partir de fevereiro pelo STF. Então, é uma situação que nós nunca tivemos tão complexa. E um presidente do Senado que teria sido pedido, não sabemos se é verdade, um mandato de busca e apreensão na casa dele, teria sido negado pelo ministro Teori Zavascki e tal. Exatamente. Né? Em suma, veja a situação. E com o Supremo hoje fazendo uma avaliação, uma análise da Constituição, da Lei 1079 e, por outro lado, do regimento interno na Câmara, extremamente questionável. O Supremo não pode ser uma espécie de última instância do projeto criminoso de poder. Ou seja, o Supremo Tribunal não pode funcionar para tentar garantir algo que a população não quer. O Supremo não pode ficar de costas para o país. Ou seja, evidentemente que ele não vai decidir, não vai rasgar a Constituição, ninguém deseja isso. Porém, há um sentimento, e as pesquisas voltaram nessa semana, inclusive CNI e Ibope, a presidente tem o quê? 9% de aprovação e 70% acha ruim e péssimo. Ou seja, então você tem um clima que não é resolvido pela manifestação dos pelegos de ontem, na quarta-feira. E não foi uma decisão unânime. Sim. Se alguns ministros votaram contra, quer dizer, existem argumentos naquela que sustentam uma determinada posição. Claro. E você vê, se você junta com a pesquisa Sinibop, com todo esse quadro, não adianta achar que o Supremo vai segurar, porque a estratégia do governo é essa. Ele sabe que é muito provável, com o agravamento da crise, com tudo o que dissemos, que na Câmara seja autorizada, seja considerada admissível a abertura de um processo de impeachment. Isso vai para o Senado. Aí vai ter uma negociação, de acordo com essa decisão extremamente equivocada do Supremo, que vai dar ao Renan um poder que ninguém imaginou que ele poderia ter. Porque o Renan vai receber e vai dizer assim, bem, eu vou dizer, e aí vai consultar seus pares se aceita ou não. Vai pensar. E aí vai tentar articular uma negociação pouco republicana, Renan. Todo mundo conhece, sabe como você é, né? A grande questão... Ele protegendo a República. Sim, imagina. Imagina, ele é uma espécie de Cícero protegendo a República. Imagina, quem é o Renan? Aí, isso não pode. Mas, independente do que acontecesse, aí nós vamos ter a pressão das ruas. 13 de março. Que eu queria que você analisasse. Por exemplo, Vila, houve manifestações no domingo e nesta quarta-feira. Sim. A primeira a favor do impeachment, a segunda contra. Eu queria que você analisasse as manifestações e me dissesse o seguinte, se você acha que se fosse maior a manifestação, mais impressionante a manifestação a favor do impeachment, se teria sido outra decisão do Supremo. Olha, se nós tivéssemos... É verdade, se nós tivéssemos no dia 13 de dezembro, que teve no 15 de março, certamente o Supremo votaria de forma diferente. Votaria diferente, teria mais cuidado, é verdade. Porque, apesar que eu acho que foi uma manifestação convocada em 8 dias, muito rapidamente e tal, e conseguiu até ter um número expressivo, porque são convocações, tais quais a de março. O comparecimento espontâneo.
em que você tem a sociedade civil se auto-organizando distante do Estado, partidos, sindicatos. Diferente de quarta-feira, que não tem nem a mínima espontaneidade. Você tinha pessoas circulando, eu estive no domingo. Tubaína, chulé. Isso, e você ia colocando camisetas. Você olhava lá, você falava assim, pô, esses manifestantes vieram pagos, tal. E as centrais sindicais, que são os pelegos, os traidores da classe trabalhadora, que dependem de benesses oficiais, recursos fabulosos. Tinha um lugar, que 500 ônibus. 500 só aqui ônibus. Das cidades do interior. Então você imagina, então tudo aquilo a gente sabe que não teve a mínima espontaneidade, diferente do domingo, que é um ato absolutamente espontâneo de movimentos da auto-organização da sociedade civil, caso único na história do Brasil e que tem sempre ser lembrado a importância disso e algo, tudo indica, permanente. Então o que acontece? Nós teremos, tudo indica, com o recesso parlamentar, com essa história toda, as coisas vão ser transferidas para fevereiro e tal. Aí tem o carnaval, aquela história de sempre, depois do carnaval. Aí o 13 de março deve coincidir, provavelmente, quando a denúncia estiver tramitando já pela comissão especial. Tal. Já começou a ser convocado. E aí começou, aí ia ter o 13 de março. Esse vai ser, e aí alguém gosta de falar datas históricas, outro fala, onde já se viu? Aí o Rui Falcão, 13 de dezembro é o AI-5 e tal. 13 de março, não tem, eu até falei que é o contrário, o 13 de dezembro de 2015, lavou a data, né? E mostrou que foi uma data da democracia e não do arbítrio, tal qual em 68. E lembrar que o 13 de março, que o Rui Falcão não deve saber a história também, é o comício da Central, comício das reformas. Exatamente. Então nós podemos lembrar o seguinte, vai ser um momento que as ruas efetivamente vão defender as reformas, não usar um comício para tentar dar um golpe de Estado como o Jango fez. Vila, eu estou sendo informado aqui pela produção que é o Lewandowski que vai decidir se o voto vai ser aberto, é isso, né? Se vai ser o voto aberto ou secreto. Ele vai se dar o voto de Minerva. Não parece bem a Minerva, não. A deusa. Agora, é muito provável, tendo em vista suas fortes vinculações pessoais, político-partidárias, né, com o Luiz Inácio Lula da Silva, isso é sabido, todo mundo sabe. Coerente. Desde no julgamento do Mensalão, foi uma coisa. Lembrar que o Joaquim Barbosa falou, o senhor é advogado de defesa ou revisor do processo, né? Putz, aquele momento pegou fogo e tal. Aí, ele vai fazer tudo para que tenha o voto aberto, que é o que o governo quer, para pressionar os parlamentares. E o governo joga duro. Vide o episódio da liderança do PMDB. Voltou o Pitiani com o Planalto jogando pesado. O Planalto vai guardar munição para fazer isso em fevereiro, porque tudo indica que isso ocorrerá em fevereiro e tal, para constituir uma comissão especial ao seu gosto, porque ele perdeu a votação de 272 a 199. Então ele vai ter de construir uma maioria, vai construir usando os recursos públicos, sem nenhum critério. Não pense que... aí nós vamos começar, volta ao parênteses histórico, a lembrar que Collor era quase que um republicano romano, né, um Cincinnatus, uma figura histórica no trato da coisa pública, comparado ao projeto criminoso de poder. E isso é verdade. Temos de reconhecer. Eu fico lendo os valores de milhões e bilhões, bilhões, e a prova material eram 3 questões que se levantavam fundamentalmente sobre o ex-presidente. Uma delas era a questão da compra de um Fiat Elba por $11 mil. Mas se você falar mais um pouco, vai ficar com remorso, que o Collor, coitado. Mas aí você vê o que é você não ter partido, o que é você não ter base parlamentar, né? E mais, eu queria que você encerrasse a nossa conversa, que está chegando ao fim, com o seguinte. Você reparou que nós estamos conversando há quase meia hora, não apareceu uma palavrinha chamada oposição. Essa, mas não muito existe. Bem lembrado. Não é nós estamos conversando tudo, não combinamos nada. Estamos falando, não aparece a palavra oposição, líder da oposição, partidos de oposição. Nada. Queria que você terminasse analisando este fenômeno brasileiríssimo. Isso é uma coisa inacreditável, né? Hoje até eu estava pensando, brincando, porque sempre nossas metáforas, fico pensando no futebol e tal, a oposição hoje parece o Ronaldinho Gaúcho em final de carreira, o Ronaldinho Gaúcho em final de carreira, no Atlético Mineiro, depois passando. O que ele fazia? Você via que ele estava no jogo quando ele batia um escanteio ou batia uma falta. Só. E o resto do jogo ele se escondia tal, né? Então ele jogava 3, 4 minutos e os outros 86 minutos do tempo orientava. A bola para o outro. Bola para lá. A oposição brasileira é o Ronaldinho Gaúcho. Ela vez por outra ela dá um taco na bola, bate um escanteio.
Mas o conjunto do jogo, ela se omite, ela não participa. O resultado do jogo acaba ocorrendo sem ela. É um caso único. Você ganha o jogo sem que os seus jogadores efetivamente participem do jogo. São banda de Ronaldinho Gaúcho que não fazem absolutamente nada. Então, eu ficava olhando, eu falei, pô, nessa hora, você imagina, é uma semana de luta, uma semana que estava preparando o que o Supremo ia decidir. O que você imaginaria? Todos entraram na briga, menos a oposição. Todos entrariam, ocupariam espaço no Senado, na Câmara, iam seus estados. Você imagina se eu volto sempre a citar como exemplo de oposição na República, entre aspas, chamada populista, a UDN, a banda de música. Você imagina o Afonso Arinos aqui, um Aleomar Baleiro, o Prado Kelly, Adalto Lúcio Cardoso, só para citar alguns de uma pleia de brilhantes. A oposição, Carlos Lacerda. A oposição, ela me espanta, porque ela é incapaz até de lembrar o seguinte, os caras vêm, fora Cunha, fora Cunha. O Cunha meteu a mão no dinheiro por participar do Petrolão. Porque ele era protegido pelo presidente Lula. Claro. E a Dilma sabia disso. Então, ele é outro problema do governo. Claro. E a oposição nem isso consegue. Nem isso, é verdade. Porque, e só teve operação, eles falam, só teve Operação Lava Jato porque teve Petrolão. E só teve Petrolão porque tem esse projeto criminoso no poder. O Cunha é produto desse projeto. Claro. Quer dizer, então a grande questão é que a oposição ela não participa do jogo. E eles deveriam estar agitando. Se fosse em outros tempos, se nós tivéssemos na década de 50, olha, bastava, eu citei esses 5, Lacerda, Baleiro, Prado Kelly, Adalto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos e Melo Franco. Você imagina se tivesse um quinteto, você não precisa ter muitos, você precisa ter gente combativa, com conteúdo, gente que tem conteúdo histórico, jurídico, político, né? E a gente olha para a oposição, é de uma fragilidade terrível. Vila, para encerrar com uma informação previsível, Lewandowski desempatou. Adivinha. Aí ele vai lá no frango com polenta. Contra a votação secreta. Claro, ele vai na rota da polenta. Continua pagando a conta. Continua pagando a conta, Vila, infelizmente. Um prazer conversar com você. Este é o último sem edição com o Marco Antônio Villa neste ano. Estaremos de volta em janeiro. Até lá.